Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje eu vou estar falando aí, dando sequência, né? Vou estar falando do tópico 2.2 e 2.3, militares na administração da FAB. Tá? A gente já ir finalizando esses tópicos. Então, tópico 2.2, 2.3, tá bom? Deixa eu já compartilhar aqui minha telinha. Aqui, onde estou? Bom, então tá aqui, na verdade, deixa eu ver. 2.2, eu acho que eu já gravei. Já. Então, na verdade, é o 2.3, 2.3 e o 2.4. Então, vamos lá. Dá início à nossa leitura dinâmica. Então, está aqui, tópico 2.3, característica do poder de polícia. Claro aqui. Então, vamos lá. A doutrina administrativa majoritária considera as principais características do poder de polícia. Então, quais são? Então, as principais características são autoexecutoriedade, coercibilidade, discricionariedade e limite do poder de polícia. Então, são essas quatro características, tá, que cobraram na nossa prova. Geralmente, não é sempre, né? Todas as provas que a gente já fez, não são todas, mas quando cai uma dessas características aqui, cai um texto, você tem que saber identificar sobre quem o texto está se referindo. A autoexecutoriedade, coercibilidade, discricionariedade e o limite de poder de polícia. Então, vamos lá. Autoexecutoriedade constitui prerrogativa aos atos emanados por força do poder de polícia. A característica da autoexecutoriedade imediatamente a partir de sua edição. Então, mais uma vez, constitui prerrogativa aos atos emanados por força do poder de polícia a característica da autoexecutoriedade imediatamente a partir de sua edição. Isso ocorre porque as decisões administrativas trazem em si a força necessária para a sua autoexecução. Autoexecução. Tá, então, seguindo. Os atos de autoexecutoriedade do poder de polícia são aqueles que podem ser materialmente implementados pela administração, de maneira direta, inclusive mediante o uso de força, caso seja necessário, sem que a administração pública precise de uma autorização judicial prévia. É a autoexecução. Então, esse texto aqui é importante, ó. Deixa eu botar uma coisinha aí. Está aqui em amarelo. Os atos da autoexecutoriedade do poder de polícia são aqueles que podem ser materialmente implementados pela administração. Isso aqui pode cair nesse texto para se referir a essa característica do poder de polícia. Tá? Então, falou em autoexecução, materialmente implementados pela administração, se liga aqui a autoexecutoriedade. Palavra difícil de falar, né? De maneira direta, então, ela pode ser de maneira direta, inclusive mediante o uso de força.
inclusive mediante o uso de força, caso seja necessário, sem que a administração pública precise de uma autorização judicial prévia. A autoexecutoriedade dos atos administrativos fundamenta-se na natureza pública da atividade administrativa. Então, fundamenta-se o quê? Na natureza pública da atividade administrativa, que observa o interesse público. Assim, a faculdade de revestimento do ato administrativo, pela característica da autoexecução de seus próprios atos, se manifesta principalmente pela supremacia do interesse público sobre o particular. Então, vou ler de novo aqui esse texto. A faculdade de revestimento do ato administrativo, pela característica da autoexecução de seus próprios atos, se manifesta principalmente pela supremacia do interesse público sobre o particular. Então, o interesse público ele sempre vai estar em primeira instância. Então, se cair um texto desses daqui que eu grifei, autoexecutoriedade dos atos administrativos, fundamenta-se o quê? Na natureza pública da atividade administrativa, que observa o interesse público. Observa o interesse público. Então, ficar atento. Texto que for cair, né, para você poder identificar a característica que vai estar lá referida no texto. Então, a autoexecutoriedade, que a gente pode ligar com a autoexecutoriedade. Supremacia do interesse público sobre o particular. E, como o nome já diz, né, autoexecução. Autoexecução aqui. Execução automática. Não precisa de quê? De autorização judicial prévia. A autoexecutoriedade. A coercibilidade, que é uma das características também do poder de polícia. Trata-se da imposição coercitiva das decisões adotadas pela administração pública. Então, é uma imposição coercitiva das decisões adotadas pela administração pública, objetivando a garantia do cumprimento, mesmo que forçado, do ato emanado mediante o poder de polícia, mesmo que for a força. Coercibilidade, objetivando a garantia do cumprimento, mesmo que forçado, do ato emanado mediante o poder de polícia. Então, é a força. Cumpre esclarecer que todo ato de polícia tem caráter imperativo e obrigatório. Cumpre esclarecer que todo ato de polícia tem caráter imperativo e obrigatório. Ou seja, temos a possibilidade de a administração pública, de maneira unilateral, criar obrigações para os administrados, ou então impor-lhes restrições. Então, a possibilidade está ligada ao quê? Criar obrigações para os administrados, ou impor-lhes algum tipo de restrição. Dessa forma, não existe ato de polícia de cumprimento facultativo pelo administrado. Facultativo, pode ser feito ou não pode ser feito. Negativo. Tem que ser feito. Haja vista que todo ato adotado com fundamento no poder de polícia admite a coerção estatal, a fim de torná-lo efetivo, sendo certo que tal coerção independe de prévia autorização judicial. Tá? No mesmo caso lá da autoexecução. Então, aqui é imposto restrições e são criadas obrigações para os administrados. Então, coercibilidade
Dessa forma, não existe ato de polícia de cumprimento facultativo. Então, não há possibilidade, não tem esse papo de, é facultativo, não. É aquilo, tem que ser feito aquilo. Então, o ato adotado com fundamento no poder de polícia admite a coerção estatal. Então, isso aqui é importante. O ato adotado com fundamento no poder de polícia admite a coerção estatal, a fim de torná-lo efetivo, sendo certo que tal coerção independe de prévia também a possibilidade, o ato independe de prévia autorização judicial. Discricionariedade. Os atos discricionários são aqueles que a administração pública pode praticar com certa liberdade. Então, isso aqui é mais tranquilo. Então, são aqueles que a administração pública pode praticar com certa liberdade. São os atos o quê? Discricionários. Então, é importante, tá? Essa parte aqui, pode cair esse texto, né? Pode cair só esse aqui. Conforme as características do poder de polícia, são aqueles que a administração pública pode praticar com liberdade, os atos discricionários, de escolha e decisão. Então, os atos discricionários são aqueles que a administração pública pode praticar com certa liberdade de escolha e decisão, sempre dentro dos termos e dos limites legais, ou seja, sempre dentro da legalidade. Quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e a conveniência administrativa. Então, a discricionariedade sempre dentro dos termos e dos limites legais. Quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e a conveniência administrativa. Então, tudo dentro da lei. Tá? Dessa maneira, na edição de um ato discricionário, a legislação outorga ao agente público certa margem de liberdade de escolha, diante da avaliação de oportunidade e conveniência da prática do ato. Então, a discricionariedade. Então, tem que ter avaliação que é de oportunidade e conveniência da prática do ato. Matou, você mata a questão aí. São aqueles praticados com certa liberdade. É a característica da discricionariedade. Aí vem limites do poder de polícia. Muito embora a discricionariedade seja característica do ato emanado com fundamento no poder de polícia, a lei impõe alguns limites quanto à competência, à forma e aos fins almejados pela administração pública, não sendo o poder de polícia um poder absoluto. Então, poder de polícia não é absoluto, visto que encontra limitações legais. Não podemos perder de vista que toda atuação administrativa, seja em que esfera for, deve obediência ao princípio administrativo e constitucional da legalidade, devidamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Os limites do poder de polícia, todo ato do poder de polícia, haja vista que toda atuação administrativa, seja em que esfera for, deve obediência ao princípio administrativo constitucional da legalidade. Então, aqui é importante, pode cair um perguntando que princípio, né, a atuação da administração deve seguir ou segue conforme o artigo 37 da Constituição Federal. É o princípio administrativo da legalidade ou legalidade. Daqui dá para sair uma questão para você matar aí. Lá na hora. Então, assim, toda atuação administrativa pautada dentro dos limites legais, seja quanto à competência do agente que executou a atividade administrativa, seja quanto à forma com que foi realizado, será considerada um ato legal e legítimo, devido a este princípio aqui da
legalidade, desde que atenda ao interesse público. De outra forma, o ato administrativo que for praticado com vícios de competência, se o ato for praticado com vícios de competência, ilegalidades, ilegitimidades, ou ainda que contraria o interesse público, será considerado um ato ilegal. Então, aqui já é algo que você tem que dar uma marcadinha. De outra forma, o ato administrativo que for praticado com vício de competência, ilegalidades, ilegitimidades, ou ainda que contraria o interesse público, será considerado um ato ilegal, praticado com abuso ou desvio de poder. Importante isso aqui. Eu acho que pode cair, de repente, esse texto e é considerado um ato legal, entendeu? Pode cair uma pergunta dessa, na prova do CAS. E sempre cai uma perguntinha bobinha dessas daqui, e é aquela questão que você vai matar. Ó, os limites impostos à atuação do poder de polícia se destinam a vedar qualquer manifestação administrativa revestida de arbitrariedade e ilegalidade por parte do agente público. Então, os limites impostos à atuação do poder de polícia se destinam a vedar qualquer manifestação administrativa revestida de arbitrariedade e ilegalidade por parte do agente público, sendo certo que todo e qualquer ato administrativo poderá ser levado à análise de legalidade pelo Poder Judiciário, que tem o poder jurisdicional de anular o ato legal ou ilegítimo. Então, aqui é o seguinte, fazendo uso desse texto, aqui pode cair uma questão aqui, por exemplo, análise de legalidade legal. Sendo certo que todo e qualquer ato administrativo poderá ser levado à análise de legalidade pelo, aí pode cair vários, poder militar, poder administrativo, entendeu? Poder federal e poder judiciário. Então, você poder judiciário. Sendo certo que todo e qualquer ato administrativo poderá ser levado à análise de legalidade pelo poder judiciário, que tem o poder jurisdicional de anular o ato legal e legítimo. Então, também pode cair. Qual o poder, mediante esse texto aqui, qual o poder tem poder jurisdicional de anular ato legal ou ilegítimo? Poder judiciário. Então, já viu que daqui dá para tirar duas questões sobre o poder, esse poder judiciário aqui, em relação aos limites impostos à atuação do poder de polícia. Certo? Então, isso são as características do poder de polícia. Você, quando estiver estudando, é só marcar as partes que eu marquei, né? São importantes. Pode cair parte de texto, você marca o texto todo. Agora a gente vai emendar o abuso de poder. Tá? Então, 2.4. Tá bom? Então vamos lá. Tópico 2.4. Abuso de poder. Vou mudar a corzinha. Tá aqui. Licença. Conforme a lei federal, número 8.429, de 92, o exercício ilegítimo das prerrogativas conferidas pelo ordenamento jurídico à administração pública caracteriza, de modo genérico, o denominado abuso de poder. Então, o exercício ilegítimo das prerrogativas conferidas ao ordenamento jurídico da administração pública caracteriza, de modo genérico, o denominado abuso de poder. Então, pode cair aqui, ó, esse texto, tá, pessoal? O conteudista lá pode usar esse texto aqui para tirar uma questão. Ele pode colocar, por exemplo, exatamente esse texto. O exercício legítimo das prerrogativas conferidas pelo ordenamento jurídico à administração pública caracteriza, de modo genérico, o denominado, aí pode colocar
vários gatilhos, né? E a resposta correta, abuso de poder. Então, aqui você pode tirar uma questãozinha daqui, ó. Fica aí como a resposta correta ou abuso de poder. Tá. Então, aqui dá para sair uma questãozinha, ó. Dessa maneira, o abuso de poder ocorre diante de uma ilegitimidade. Então, o abuso de poder ocorre diante de uma ilegitimidade. É importante, tá? Isso aqui. Ou diante de uma ilegalidade. Então, ilegitimidade ou ilegalidade. Cometida por agente público no exercício de suas funções administrativas. Então, o abuso de poder ocorre diante de uma ilegitimidade ou de uma ilegalidade. Ele pode estar fora, né, dos termos ali da legalidade, ou uma ilegitimidade. Elegível para praticar aquilo, certo? Cometida por agente público no exercício de suas funções administrativas, o que nos autoriza a concluir que o abuso de poder é uma conduta ilegal. O abuso de poder é uma conduta ilegal, cometida pelo agente público. Portanto, toda atuação fundamentada em abuso de poder é ilegal. Toda atuação fundamentada em abuso de poder é legal, ilegal, autorizada, sem, ela é legal, é ilegal, é autorizada, entendeu? Pode ter vários gatilhos que possam te levar ao erro, mas a resposta correta é que todo abuso de poder ele é ilegal, tá? Importante destacar que é plenamente possível o abuso de poder assumir tanto a forma comissiva, que é de forma ativa, quanto a forma omissiva, ou seja, o abuso pode ocorrer devido a uma ação ilegal do agente público, quanto de uma omissão considerada ilegal. Então, lendo novamente aqui esse parágrafo, importante destacar que é plenamente possível o abuso de poder assumir tanto a forma comissiva, que é formativa, quanto a omissiva, ou seja, o abuso de poder pode ocorrer devido a uma ação ilegal do agente público, quanto de uma omissão considerada ilegal. Ou seja, ele se omitiu, a ação ilegal dele foi a omissão. Então, é um abuso de poder, de forma omissiva. O abuso de poder pode ocorrer de duas maneiras: excesso de poder ou desvio de poder, que é a mesma coisa que desvio de finalidade. Então, o abuso de poder pode ocorrer de duas maneiras: excesso de poder ou desvio de poder, ou desvio de finalidade. Tá, vamos lá. Excesso de poder. Aqui é ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua competência. Ou seja, não tem competência para fazer aquilo, mas mesmo assim ele vai cometer, vai atuar. Tá, ó, o agente público não tem a competência funcional prevista em lei para executar a atividade administrativa. Ele não tem essa competência funcional. Então, esse é o excesso de poder. Tá? Pois vem o desvio de poder ou desvio de finalidade. Ocorre quando a atuação do agente é pautada dentro dos seus limites de competência, mas contraria a finalidade administrativa que determinou ou autorizou a sua atuação. Ocorre quando a atuação do agente é pautada dentro dos seus limites de competência. Entendeu? Não é a competência dele fazer aquilo, mas
ele comete esse ato aí de desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, ocorre a atuação do agente é pautada dentro dos seus limites de competência, mas contraria a finalidade administrativa que determinou ou autorizou a sua atuação. Então, esse é o excesso de poder. Ocorre, vamos lá, desvio de finalidade, ocorre quando a atuação do agente é pautada dentro dos seus limites de competência, ou seja, corrigindo, né, retificando o que eu falei. Então, ele tem competência, mas contraria a finalidade administrativa que determinou ou autorizou a sua atuação. Então, ele tem competência para aquilo, mas contraria a finalidade administrativa. Esse é o desvio de finalidade. O desvio de poder quando o agente público atua fora dos seus limites de sua competência. Então, ele não tem competência para aquele ato. O agente público não tem a competência funcional, mas ele vai fazer aquilo do mesmo jeito. Xadrez, né? Então, aqui a gente finalizou, então, esse tópico 2.4. Então, a partir, não agora, mas no próximo vídeo aí que eu gravar, pro que mudou, né? No ano de 22, né? Da segunda 22, foi aqui, capítulo 3, atos de improbidade administrativa. No próximo vídeo eu vou estar gravando, então, atos de improbidade administrativa. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu encerro, deixo de compartilhar com vocês. E o próximo vídeo que eu for gravar vai ser sobre atos do poder, atos de improbidade, tá bom? Do poder administrativo, para dar sequência aí. Ok, pessoal? Então, boa tarde para vocês e até o próximo vídeo aí. Valeu.